Na viçosa e sempre moça província do Minho, Braga mostra-se como perfeito tipo de cidade tentacular. A ondulação maravilhosa dos montes e outeiros divide e separa os vales deste, exuberante sinfonia do verde, por onde se espreguiçam os rios Cávado, que ao longe se vê espelhar, o Homem, o Neiva e o Lima num cenário de caprichosa policromia. O grandioso edifício da Biblioteca e Arquivo Distrital, adaptação do antigo Paço dos Arcebispos, forma um admirável conjunto de construções do século XIV a meados do século XVIII. Interessantes, os jardins e pátios ajardinados, erguendo-se num deles um formoso chafariz monumental que, pela delicadeza, lembra uma peça de orivesaria, enquadrado por um intercolúnio do final do século XVI e uma fachada clássica do século XVIII. A Catedral é uma igreja românica do século XI que teve a maior influência em todas as construções românicas do Baixo Minho. A fachada, que foi com as torres construída no princípio do século XVIII, é avultada pela Galilé do século XV, com formoso gradeamento renascença do século XVI em ferro forjado. Sofreu várias vicissitudes. Assim, a ábside foi reconstruída em 1509 em estilo manuelino, sendo notável a platibanda em granito rendilhado, assim como o arranjo exterior, em que figura uma formosíssima imagem da Senhora do Leite, obra-prima da escultura renascença devido ao cincel de Mestre Machim. A encantadora capela de São Frutuoso, a 2 km da cidade, é única pela sua orgânica bizantina e pela técnica arquitetural e decorativa evocando a arte árabe. Pelos elementos históricos é classificada como construção moçárabe do X século. Ligada está a Igreja Paroquial de São Jerónimo, antigamente dos frades franciscanos. A Capela dos Coimbras, concluída em 1525, é uma admirável relíquia da arquitetura do último gótico peninsular, com influências do Renascimento. A Igreja dos Congregados de São Filipe de Neri é um belo templo barroco iniciado no final do século XVII e não concluído com as torres. Ligava com o convento que abriga hoje a Escola do Magistério Primário. A Igreja de Santa Cruz é uma construção híbrida dos séculos XVII e XVIII. A parte central baixa é renascença e o resto barroco. Numa das antigas torres do século XIV, que defendiam a Porta do Sol ou de Santiago, ergueram os jesuítas um campanário. Na face norte, a Capelinha da Senhora da Torre, em estilo barroco, uma das mais fervorosas devoções bracarenses, depois da peste de 1570. O Hospital de São Marcos é uma das mais formosas edificações de Portugal, obra do arquiteto Carlos Amarante, que data de 1787. Ao lado fica a Capelinha de São Bento, cuja devoção leva ao hospital anualmente muitos milhares de ovos para os doentes. A Avenida Central, alegre e garrida, em sua luxuriante vegetação, buliçosa, no vai-vem constante das suas gentes, pode bem emparelhar com as mais latas artérias de qualquer grande cidade cosmopolita. O Campo das Hortas foi recentemente alargado e ajardinado. Ao poente fica a Casa Cunha Reis, de estilo renascença, abrindo-se o arco da Porta Nova, construído no século XVIII. O majestoso edifício da Câmara Municipal é bem o timbre da vetusta arquitetura que caracteriza esta cidade monumental. E sucede-se o Largo do Barão de São Martinho, convergente das grandes vias de comunicação. A Capela de Santa Maria à Branca, depois de reconstruções sucessivas, resta-lhe apenas um portal do século XVI.
Fazendo fundo ao Campo da Vinha está o quartel de Infantaria 8. Era o antigo convento do Popolo dos Frades Gracianos. É uma reconstrução do século XVIII. No prolongamento da rua de Francisco Sanches, vê-se à esquerda o solar de Dom José de Dion. Ruas alegres, intensas de movimento do comércio, da indústria, da agricultura, onde circulam viaturas dos mais diferentes modelos, padrões de vida e riqueza regional, onde estão instalados os estabelecimentos mais modernos. O edifício do governo civil era o antigo palácio da família Falcão Costa, edificado na segunda metade do século XVIII. São notáveis os seus salões com tetos de belíssima talha. Liceu Sá de Miranda, centro do desenvolvimento intelectual dos homens da manhã, cuja população se intensificou nos últimos anos. De linhas sóbrias, apresenta um conjunto de singular beleza, com a ampla área que ocupa e enriquece. O edifício moderno do seminário nada tem de notável sob o ponto de vista arquitetónico. Porém, aqui se formam os apóstolos da fé cristã, seguindo a tradição da luz agente de levar a toda a parte a palavra de Jesus. O progresso, na sua louca correria, julgando mais rapidamente atingir o fim, impôs novos hábitos e, com eles, novas indústrias e outras tantas atividades. Este moderno estabelecimento honra a cidade e os seus proprietários. Amplo, com todos os requisitos para servir o mais exigente, dispõe das mais perfeitas aparelhagens necessárias à reparação de automóveis. Da mais simples à mais complicada avaria, todas têm aqui o pessoal especializado para a eliminar. E quando se trata de avaria total, também está previsto o derradeiro remédio, a compra de um carro novo. Possuindo hoje vários e modernos estabelecimentos em todo o Império Português, foi neste pequeno estabelecimento que em 1933 nasceu a Casa da Saúde. Por expressa vontade do seu fundador, conserva ainda a primitiva modéstia. O novo mercado, cujas obras estão em curso, é, como adiante se verá, uma iniciativa de invulgar envergadura e se deve ao lúcido entendimento da Câmara Municipal, que tão inteligentemente se apercebe das necessidades do burgo. Por agora, em maquete, aqui o temos em moldes bastante elucidativos para que possamos ajuizar da larga visão de quem o concebeu. Este bairro das Caixas de Previdência vem resolver parte do problema da continuação da Avenida Gomes da Costa, obra magnífica da atual variação da presidência do Dr. Santos Cunha, embora a sua moderna arquitetura brigue com as tradições nortenhas. A avenida tem como fundo o Picoto, antigo monte de vigia que lhe dá um gracioso remate. Outro bairro alegre e lavado da Misericórdia. Aqui se abrigam centenas de famílias nas melhores e mais higiênicas condições. Mais uma obra a juntar na gratidão do povo aos homens de boa vontade. O Estádio 28 de Maio é uma das obras modernas que engrandecem a cidade. O arcebispo Morateles mandou edificar em 1723 o grandioso Santuário do Bom Jesus, segundo o plano do engenheiro Villa-Lobos. O templo, de grandiosa e imponente construção, é uma conceção do arquiteto Carlos Amarante. O Terreiro de Moisés é o mais belo trecho de arquitetura de jardins existente em Portugal. Sameiro, o centro de devoção mariana,
foi erguido em 1862 em comemoração da definição do dogma da Imaculada Conceição. Aqui se recolhem no silêncio da oração as almas ansiosas de paz e conforto espiritual que só a palavra de Deus lhes pode conceder. O sacrário de prata, em estilo barroco, deve-se ao desenho de mestre Martins Barata. Das obras realizadas e em curso, vemos aqui a maquete, que constituirá então um dos mais famosos monumentos nacionais. E aqui, a nossos pés se estende a majestosa cidade de Brácar Augusta, eterna como o tempo, imponente como senhora e rainha dos condutores da fé, e que pela sua energia é garantia bastante da perpetuidade da raça que deu novos mundos ao mundo.